Olá, meus amigos! Hoje nós vamos conversar sobre Vulcabras. Eu estudei a Vulcabras e gostei muito. A Vulcabras é uma empresa lucrativa que não tem endividamento e tem um belo negócio na mão. Mas aí, compensa investir? Calma! A Vulcabras tem um risco relevante e compensa você saber antes de tomar qualquer decisão, ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like para fortalecer o canal e bora pro vídeo. A Vulcabras se destaca como uma das maiores empresas calçadistas do Brasil, com foco no segmento esportivo. Sua trajetória é marcada por reestruturações estratégicas e um crescimento consistente que a consolidaram no mercado. Em 2020, a empresa tomou uma decisão estratégica. Licenciou suas marcas de calçados femininos, Azaleia e Dijean, para a Grendene. Essa medida visou permitir que a Vulcabras se concentrasse mais ainda nos calçados esportivos de alta performance. Apesar desta mudança, a companhia segue fabricando e comercializando vestuário, além de produzir calçados de segurança sob a marca Botas Vulcabras. A Vulcabras opera com um portfólio de marcas renomada, que atendem a um vasto público, desde atletas de elite até consumidores que buscam opções mais acessíveis. O mercado brasileiro é o coração das operações, respondendo por cerca de 96% das vendas, e com forte presença nos pontos de venda. Um ponto-chave na Vulcabras é o e-commerce, que hoje já representa cerca de 14% das vendas totais da empresa. A divisão de calçados esportivos é o carro-chefe da Vulcabras, gerando impressionantes 85% do faturamento da empresa. Este sucesso é impulsionado por um portfólio de marcas estrategicamente posicionadas. A Olímpicos, marca própria lançada em 1977, é amplamente reconhecida no Brasil por seus calçados esportivos e de preço acessível. A Mizuno, licenciada em 2021, com contrato até 2033, foca em produtos de alta performance e de maior valor agregado. Já os calçados da Under Armour possuem licença válida até 2032 e complementa o portfólio da empresa, oferecendo calçados para corridas e outras modalidades esportivas como o basquete. As demais divisões da Vulcabras também contribuem para a receita da empresa. Vestuário e acessórios respondem por 7% do faturamento, enquanto as botas de segurança e outros calçados somam os 8% restantes. A Vulcabras se destaca pela sua competitividade agressiva, ancorada em pilares estratégicos bem definidos. A empresa tem foco total no segmento esportivo, direcionando seus investimentos para a performance do atleta. Outro pilar é a verticalização da produção. Utilizando cerca de 90% de insumos nacionais, isso garante à Vulcabras um controle de custos exemplar, agilidade nas operações e uma gestão de estoque eficiente. A companhia também investe pesado em inovação e tecnologia, com a linha Corre, da Olímpicos, sendo um ótimo exemplo. Além disso, aposta no crescimento do e-commerce, como um motor essencial para a expansão de suas receitas. O controle acionário da Vulcabras é majoritariamente da família Grendene Bartelli e de outras empresas ligadas a Pedro Grendene, que comanda a companhia desde 1988. A Guelpardo Investimentos também tem uma fatia considerável de quase 10%. E o free float? O free float da Vulcabras é de aproximadamente 25%. A Vulcabras enfrenta dois riscos principais que podem impactar seus resultados. O primeiro é a dependência de incentivos fiscais. Atualmente, estes incentivos fiscais representam cerca de 70% do lucro líquido da empresa. Em um cenário macroeconômico incerto, qualquer mudança nessas políticas fiscais pode ter um impacto significativo nas finanças da Vulcabras. O segundo risco é a competição desleal dos produtos asiáticos.
A empresa disputa mercado com importações, principalmente vindas da China, Vietnã e Indonésia, que se beneficiam de custos de produção e mão de obra muito mais baixos, além de possíveis subsídios que barateiam seus produtos. A Vulcabras chegou no mercado novo em outubro de 2017, como uma oferta pública que turbinou a liquidez de suas ações. Hoje, a empresa tem boa liquidez, mesmo com um volume diário médio de negociações de cerca de 16 milhões de reais. O grande diferencial da Vulcabras tem sido a sua política de dividendos mensais, que começou em agosto de 2024. A meta da empresa é clara: ser uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa e ter um dos maiores dividend yields do setor. A empresa tem mantido a distribuição de 12 centavos por ração, todo mês, uma estratégia anual que pode ser revisada, mas é sustentada pela forte geração de caixa da empresa. Mas lembre-se que a mudança na política de dividendos é recente, então toda prudência é bem-vinda. Investir na Vulcabras não é para quem foge da volatilidade. Com um beta de 1,16, a ação acompanha e amplifica os movimentos do Ibovespa. Se o índice sobe 1 ponto percentual, a Vulcabras pode subir 1,16. E a volatilidade? A volatilidade, estimada em 30%, também aponta para oscilações expressivas no preço. Bora lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da Vulcabras. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços, né? Então, para isso, eu peguei os balanços da empresa de 2019 a 2025, fiz uma reclassificação para conseguir oferir aqui os 3 indicadores da teoria, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. Mas para entender um pouquinho mais que empresa que é essa, eu gosto de pegar o último balancete disponível, que no caso é o primeiro trimestre de 2025, e fazer uma avaliação dele, tá? Assim, bem superficial. Então, a Vulcabras é uma empresa que tem um capital de giro relevante, algo em torno de 1,5 bilhão de reais, mas ela tem a necessidade do capital de giro bem alta também, algo em torno de 1,4. É uma empresa industrial, né? Então ela vai ter estoques de matéria-prima, ela vai ter processo de fabricação, ela vai ter estocagem de produto acabado e vai ter a venda. Então é uma empresa que tem um ciclo financeiro mais alto, então a necessidade de capital de giro tende a ser mais alta. Mas o saldo de tesouraria, ele é bem administrado, né? A gente vai ver que é uma empresa que está aí com saldo de tesouraria. Agora, no primeiro trimestre de 25, de algo em torno de 90 milhões de reais. E é uma empresa que sempre teve uma gestão de tesouraria legal, né? Mas, pessoal, eu gosto de analisar a tendência dos indicadores dinâmicos, né, pelo gráfico, tá? Bora para o gráfico para dar uma olhada nele. Pessoal, esse aqui é o gráfico da Vulcabras, ok? O que acontece? A linha azul é o capital de giro, a linha vermelha é a necessidade do capital de giro e a linha amarela, o ouro, né, é o saldo de tesouraria. E nós vimos o quê? Nós vimos uma empresa que ela administra a geração de capital de giro dela de uma forma muito próxima da sua geração de necessidade de capital de giro, né? Ela vai crescendo o faturamento e vai conseguindo manter o crescimento dessas duas equações de forma saudável, tá? A necessidade de capital de giro, ela vai crescer sim em conjunto com a evolução das vendas, mas o grande desafio das empresas é manter o crescimento do capital de giro de forma saudável, né? Sem muito endividamento, tá? E a gente percebe que ela consegue ver isso sem nem abrir a conta de capital de giro, tá? Por quê? Porque o saldo de tesouraria, ele está sempre positivo. Ficou levemente negativo aqui, mas muito pouco, ok? Vamos dar uma olhada agora no saldo de tesouraria para ver se as minhas primeiras impressões estão corretas. Então vamos lá olhar o saldo de tesouraria, pessoal. O que a gente vê no saldo, né? Saldos módicos, valores baixos, né, girando aí um desvio padrão de 150 milhões para cima ou para baixo, né? Nós percebemos um ponto de inflexão em 2022, né, quando essa empresa sai de um saldo de tesouraria negativo de 176 milhões de reais e passa a ter saldos crescentes, né, chegando agora em 2024, 2025 aí, com algo em torno de 100 milhões. Uma empresa bem ajustadinha sob o ponto de vista do saldo de tesouraria, tá? Sem nenhum ponto relevante. Hoje, inclusive, nos últimos 3 anos, aliás,
ela está com saldo de tesouraria positivo. Isso significa que a conta caixa mais a conta aplicação financeira paga todos os empréstimos de curto prazo. Pessoal, só lembrando, saldo de tesouraria é uma conta não gerenciável. Ela é consequência da gestão que ocorre nas contas de necessidade de capital de giro e da conta do capital de giro próprio, ok? Então vamos dar uma olhadinha na conta da necessidade do capital de giro. Bora lá. Pessoal, essa aqui é a conta da necessidade de capital de giro e quando a gente abre essa conta, o que tem de importante para a gente analisar? Em primeiro lugar, a tendência. Nós comparamos a evolução da receita com a evolução da necessidade de capital de giro. E a gente consegue comprovar que ao longo aí desses 6 anos, a receita aumentou em 24% e a necessidade de capital de giro aumentou em 30%. Então, é uma conta bem administrada, tá? Se a gente for analisar esses itens linha por linha, os dois itens mais importantes é o contas a receber e o estoques, tá? E por que eu sei? Porque eu faço uma análise de necessidade de capital de giro por tipo de conta. E eu percebo que o contas a receber, ao longo desses anos, a companhia ela fez um trabalho de diminuir o prazo de pagamento de recebimentos, né? Olha para vocês verem, lá em 2020 ela demorava praticamente 180 dias para vender, para receber as suas vendas, né? Agora ela está gastando algo em torno de 96 dias, né? Em compensação, o estoque que antes demorava 82 dias para gerar, agora está girando em 92 dias, né? Então houve uma piora. Eu vi até uma reportagem com o presidente da empresa falando que depois que o cliente pede o pedido, faz o pedido do TEDS, às vezes demora algo em torno de 45 dias para entregar, né? Então, a 45 dias seria o prazo de processamento do produto. Mas o estoque de matéria-prima, tal esse prazo aqui que eu consegui estimar pelos balanços é totalmente factível. Mas, de qualquer forma, pessoal, a gente percebe que é uma empresa ok sob o ponto de vista da necessidade do capital de giro, ok? Vamos dar uma olhadinha agora no capital de giro. Pessoal, essa aqui é a conta do capital de giro, né? E o que tem de relevante nessa conta? É uma conta que de 2019 para 2025 ela aumentou de forma consistente, né? Saindo aí de 645 milhões de reais e batendo 1,5 bilhão de reais. Quando a gente abre uma conta de capital de giro dessa e a gente vê essa evolução, a primeira coisa que a gente tem que perguntar e que tem que analisar é se esse crescimento ele foi feito com capital próprio ou com capital de terceiros, ok? Nós vimos que as contas cíclicas do ativo, né, que é o investimento que a empresa faz principalmente no imobilizado, no intangível, enfim, nesse tipo de conta, ao longo desses anos aí atingiu algo em torno de 308 milhões de reais, né? Isso no ativo. Mas esse dinheiro, esse investimento todo foi financiado de que forma, né? A notícia boa é que não foi financiado pela conta de empréstimos. Olha a conta de empréstimos aqui, saiu de 40 milhões, bateu 102, né? Aqui embaixo investiu mais de 310 milhões de reais, então a conta de empréstimos não fez nem cosquinha, né? O que realmente financiou o crescimento do capital de giro ao longo dos anos foi a atividade endógena da empresa. É o capital social, que aumentou algo em torno de 170 milhões de reais, tá? Saíram de 1,1 bi, batendo quase 1,3. São as reservas de capital, aí algo em torno, ao longo do período acumularam aqui 273 milhões. As reservas de lucro, algo em torno de 513 milhões. E os lucros e prejuízos acumulados, algo em torno de 140 milhões, tá? Pessoal, tem um ponto importante aqui que é o seguinte. Essa empresa ela tem muitos incentivos fiscais, tanto federal quanto estadual, né? E o que significa isso, né? Que o valor que não é pago a título de imposto, ele tem que ser reconhecido nas reservas, tá? E aí o que acontece? Isso inflaciona, isso fortalece o capital de giro da empresa. Então é uma empresa que é muito impactada por esses incentivos fiscais. As empresas do Nordeste geralmente têm essa característica, né? Aqui no canal nós fizemos acho que umas 2 ou 3 análises. Estou lembrando da M. Dias Branco, que também tem esse tipo de incentivo, e estou lembrando da Grandene, ok? Vamos dar uma olhadinha no endividamento? Bora lá. Esse aqui é o endividamento da empresa, pessoal, ele é praticamente irrelevante, né? Em 2019, a empresa tinha um endividamento até negativo, né? De lá para cá, ela bateu o seu ápice em 2021 e agora aí, em 25 está com 10 milhões de endividamento líquido positivo, né? Isso significa que, se ela pega os empréstimos de longo prazo dela, que em 2025 aqui estava totalizando aqui 155 milhões mais 102, dá
257 milhões de reais, né? Se ela pegar o que ela tem em caixa, né, ela paga grande parte e fica faltando só 10 milhões de reais. Então é uma situação totalmente administrável. Ela, inclusive, tem um EBIT muito relevante. O indicador dívida líquida EBIT dessa empresa é zero. Não deve nada a ninguém, beleza? Vamos dar uma olhadinha na DRE para ver os indicadores operacionais. Pessoal, essa aqui é a tabela dos indicadores da DRE. Eu analiso apenas 4, que é o que basta para nós, né? E qual que é a situação? O faturamento da empresa ao longo desses anos aí mais do que dobrou, saindo de 1,3 bilhão e batendo aí quase 3,1 bilhões em 2024, né? O CMV ele está estabilizando em patamares menores, né, em torno de 58%. Antes já tinha chegado até os 70%. E o que chama muita atenção é o EBIT e o lucro líquido, né? Principalmente depois de 2021, pessoal, o EBIT aí sempre acima dos 17%. Em 2024 nós temos um EBIT de 19% e um lucro líquido muito próximo ao EBIT, né, pessoal? Olha só, enquanto em 2024 o EBIT era de 19%, o lucro líquido é de 18,7%. Mas o que existe entre o EBIT e o lucro líquido? Apenas duas contas, o resultado financeiro e os impostos, né? E aí eu abri para vocês aqui. Vamos nos ater aqui a 2024, tá, pessoal? Para facilitar a análise. Olha, observem vocês. O EBIT em 2024 estava em torno de 580 milhões de reais, né? Mas a empresa teve um resultado financeiro positivo, ou seja, ela recebeu mais juros do que pagou, né? De 22 milhões de reais, e ela pagou apenas 33 milhões de reais de impostos, né? Então 580 mais 22 menos 33 dá os 569 milhões de reais, né? O que nos intriga é o seguinte, né? A questão do resultado financeiro, ok, é uma empresa que não tem dívidas, então realmente o resultado financeiro turbina o EBIT e isso é muito bom. A questão são os impostos. Por que esses impostos são tão baixos, né? E esses impostos os impostos na última linha. É o imposto de renda e a contribuição social. Agora nós vamos entrar na parte dos incentivos fiscais. E eu vou mostrar para vocês algo que ninguém mostra no YouTube, nem na internet, nem nas análises financeiras que você paga aí no mercado financeiro em geral. Eu vou falar sobre os incentivos fiscais da Vulcabras e como estes incentivos fiscais impactam profundamente os resultados da empresa, ok? Bora lá. Pessoal, vamos falar aqui um pouquinho sobre os incentivos estaduais, o ICMS. A Vulcabras declarou que ela faturou em 2024 3 bilhões e 48 milhões, tá? Só que, para você chegar na receita líquida, você tem que apurar a receita bruta. A informação que está nos sites fundamentalistas é a receita líquida, né? Mas por quê? Porque ela é que importa, né? O imposto não é um dinheiro da empresa, ele vai ser repassado para o Estado e os descontos ou incentivos, abatimentos também não é um dinheiro da empresa, né? Então, no caso da Vulcabras, em 2024, a empresa faturou 3,5 bilhões de reais, tá? Ela teve 111 milhões de reais de abatimentos, descontos comerciais, esse tipo de coisa. Ela deveria pagar 778 milhões de reais de ICMS, tá? Mas aí o que acontece? 3,5 bilhões, menos 778 milhões de reais de impostos, menos 111 de abatimentos, a receita líquida dela foi de 2,676, tá? Só que, se você for no site, a receita dela está de 3,048. Por que tem essa diferença? Tem os incentivos, 372 milhões, né? Dos 778 milhões de reais foram devolvidos. Então, na verdade, a empresa pagou algo em torno de 400 milhões de ICMS ao longo do ano de 2024, né? Esse retratozinho aqui diz respeito à composição desses mesmos números que eu calculei para vocês. Isso aqui está na ITR da empresa no site de RI e mostra justamente isso. Olha aqui, ó. Os incentivos fiscais de 2024 de ICMS foram estimados em 372 milhões de reais e em 2023 305 milhões de reais, né? Então é uma empresa que tem um incentivo fiscal de ICMS muito relevante. Isso é para dar competitividade ao preço do produto, ok? Bora agora avaliar a questão do impacto da isenção do imposto de renda na lucratividade da empresa. Bora lá. Pessoal, essa aqui é a situação do imposto de renda que eu vou passar para vocês, tá? Um incentivo fiscal da companhia. O faturamento bruto da Vulcabras em 2024 foi 3 bilhões e 48, né? Gerou um EBIT de 580 e deixou um LAIR, né? Que é o lucro antes do imposto de renda, de 603 milhões de reais. Mas ela pagou apenas 38 milhões de reais. Né? E aí, pessoal, o que acontece?
R$ 38 milhões é 5,59% dos R$ 603 milhões. Por isso que o lucro dela praticamente não se movimenta, sai de 603 milhões e vai para 564 milhões de reais. Praticamente não tem imposto de renda aqui nessa operação, né? Esse quadrinho branco aqui veio da ITR da empresa, tá? Onde ela mesma declara o incentivo que ela teve de imposto de renda, ok? Pessoal, olha aqui, no verdinho. A empresa ela pagou 38 milhões de imposto de renda, mas ela mesma declara que em 2024 ela deveria ter pago 205 milhões de reais, tá? Então a diferença de 205 milhões de reais para 38 milhões de reais é o incentivo fiscal que vira lucro líquido da empresa, ok? No ano passado, de 2023, ela teve um incentivo de 182 milhões, esse ano ela teve um incentivo de 205 milhões de reais, né? Então, é uma economia relevante aí na faixa dos 170 milhões de reais para 2024. Agora, eu vou consolidar as duas economias fiscais, o ICMS e o imposto de renda. Bora lá. Então, pessoal, essa aqui é a questão, resumo dos incentivos fiscais da Vulcabras. Em relação ao imposto de renda, a empresa tinha que pagar 205 milhões de reais, mas ela pagou 38 milhões de reais, ok? Teve incentivo de 166 milhões. Em relação ao ICMS, ela deveria pagar 778 milhões, teve um incentivo de 372 milhões, pagou 400. No total, pessoal, o que impactou a companhia? Em termos de impostos, ela deveria pagar 983 milhões de reais, quase 1 bilhão, né, dos 3 bilhões,5 que ela faturou bruto. E ela pagou apenas 577 milhões de reais, né? Teve incentivos de 538 milhões. Então, assim, ela tem pago algo em torno de 45%. A Vulcabras é uma empresa que vive essa realidade. Ela paga 45% da carga fiscal de uma indústria similar. Beleza? Então, vamos lá. Qual é a situação econômico-financeira da Vulcabras? Nós vimos que é uma empresa que tem um capital de giro de 1,5 bilhão de reais, e tem uma necessidade de capital de giro de 1,4. Né? O capital de giro é superior à necessidade de uma forma recorrente, agora de 24 para 25, algo em torno de 100 milhões de reais, e isso é muito bom. Isso mostra que a empresa tem liquidez. É uma liquidez mínima, mas uma liquidez bem ajustada, não tem ociosidade de recursos no saldo de tesouraria. Isso é muito bom, ok? É uma empresa que fatura na faixa dos seus 3 bilhões de reais, né? Não tem dívida, né? A dívida líquida dela é praticamente negativa. Para não falar mentira para vocês, em 2025 ela está com uma dívida líquida de 22 milhões de reais, tal, nessa faixa, mas já tem receitas financeiras que praticamente liquidam essa conta, ok? CMV bem ajustadinho, declinante na faixa dos 58%, e o que impressiona essa empresa é o EBIT. É uma empresa que tem um EBIT muito alto na faixa de 19%, ok? E impressiona mais o lucro líquido. Um lucro líquido consistente nos últimos anos, sempre na faixa dos 18%. Agora, o que impressiona é o seguinte, uma empresa que tem um EBIT de 19% com lucro líquido de 18%. Né? Em dinheiro, isso significa que em 2024 ela deixou na mesa algo em torno de 580 milhões de reais de EBIT e um lucro líquido na faixa de 538 milhões de reais. Mas é muito pouco, né? E por que tem essa diferença tão pouca? Basicamente em função dos incentivos fiscais, né, que impactam lá na última linha a questão do imposto de renda e da contribuição social. O ICMS impacta lá em cima, no faturamento bruto. Né? Vamos falar um pouquinho sobre o impacto do ICMS e do imposto de renda. Então vamos lá, pessoal. Essa questão dos incentivos fiscais na indústria calçadista é muito importante para a gente entender a Vulcabras. Não é possível a Vulcabras prosseguir no mercado nacional sem incentivos fiscais. Ponto. Isso é algo que a gente tem que internalizar e perceber que é necessário. Mas por quê? Simplesmente porque os países asiáticos, a Indonésia, a China e o Vietnã, eles inundam o Brasil com seus tênis. E os seus produtos, eles são baratos. Por quê? O custo de produção é mais barato, eles têm uma produtividade razoável, né? E possuem também subsídios. Então eles produzem. Eles produzem porque eles precisam manter a população ocupada, né, com preço baixo. E aí esse mercado, esse produto tem que ir para algum lugar. E ele vem para onde? Ele vem para a América Latina. Ele vem para o Brasil de forma prioritária. Quando ele chega aqui no Brasil, ele encontra uma Vulcabras, que ela tem que se defender. Então esses impostos, essa isenção de imposto federal, né, imposto estadual, ela é necessária, porque senão essa empresa fecha. Né? Por outro lado também, pessoal,
esses impostos, eles propiciam um produto mais barato para a população brasileira, né? Se você parar no mercado, olhar em qualquer site de internet e comparar um produto da Nike, né, um produto da ASICS com o produto Mizuno, você vai ver que existe uma diferença de preço. O produto Mizuno, da Vulcabras, ele é mais barato. Você pode até falar que a qualidade é menor. Tudo bem, ela pode até ser um pouco menor, mas não muito, né? Mas a diferença de preço ela é relevante, ela pode chegar em alguns casos aí, pelo que eu vi, algo em torno de 20%, ok? Então a Vulcabras é uma empresa que ela precisa desses impostos para sobreviver, né? No ano de 2024, ela deveria ter pago algo em torno de 983 milhões de reais desses impostos, que seriam o imposto de renda e o ICMS, né? Na verdade, ela pagou algo em torno de 577 milhões, né? Ou seja, ela teve um incentivo fiscal de 538 milhões de reais, né? É muita coisa para uma empresa que declarou um lucro líquido no final da linha lá de algo em torno de 569 milhões, né? Então, é uma empresa que tem a sua viabilidade econômico-financeira muito vinculada à questão dos incentivos fiscais, né? A grande dúvida e o grande risco é se isso vai continuar ou não. A minha avaliação é a seguinte: esse incentivo fiscal ele tem que continuar porque é a única forma de preservar a indústria calçadista do Brasil, né? Mas é um ponto de atenção. Vulcabras é uma excelente empresa sob o ponto de vista do produto, do desenvolvimento do produto, do colocar um produto no mercado brasileiro a um preço acessível, né? Com a marca Olímpicos, e isso atende toda a nossa população. É uma empresa que tem um nível de faturamento legal, tem várias fábricas, mas ela precisa desses impostos. Vale a pena investir? A questão é somente o risco da perpetuação desses incentivos fiscais. Se você acredita nisso, senta o dedo e compra, porque é uma excelente empresa. Mas, de qualquer forma, nós estamos falando de Brasil, onde existe uma instabilidade jurídica muito grande, né? Vale sempre acompanhar muito de perto. Ok? Gostou do vídeo? Se já gostou do vídeo, se eu falei para você um risco que você não sabia, já vale o like, né? Muito obrigado, fiquem com Deus e bons investimentos.